Temos aí 1h30 de Donos da Bola na TV sobre Memphis Depay praticamente, porque o craque Neto está empolgado com o holandês. Exatamente, Gustavo Soler, mais uma vez. Ele chega? Então, esse é o grande detalhe. A tendência é que quarta-feira de manhã, o Depay já passou por exames, foi aprovado nos exames. Até vi algumas pessoas criticando do tipo, o exame não foi feito pelo Corinthians, foi feito de uma maneira ali pessoal. Mas o exame quando foi feito no Corinthians, por exemplo, do Palácios, não detectaram um problema no joelho. Então, às vezes é até melhor que o exame não seja feito no próprio Corinthians. Mesmo hoje, tendo a doutora Ana como uma pessoa muito competente. Inclusive, a doutora Ana que viajou com o Fabinho Soldado para buscar ali o Memphis Depay. Viajaram até a Holanda para fazer aquela... Não pode fazer aquele tour em Amsterdã, né? Porque Amsterdã, assim, até pode, né? Mas aí pode ficar mais tempo do que deveria. Mas o detalhe eles viajaram lá em Amsterdã, aliás a Holanda, e depois voltam ao Brasil e os dois em busca desse jogador. Muita gente perguntando quanto que vai custar ao Corinthians. E aí, para ser bem direto, ao Corinthians, nesses 2 anos de contrato, 20 milhões, cerca de 20 milhões de reais. A patrocinadora que vai investir o dinheiro do Corinthians, 60 milhões. Então é Esportes da Sorte, que a gente espera que, obviamente, o Corinthians tenha obtido através do seu compliance, através do seu setor jurídico, uma garantia de que não vá sofrer nenhum tipo de golpe. Mas a Esportes da Sorte já garantiu ao Corinthians 60 milhões de reais pela contratação do Memphis Depay, dizendo, aliás, o valor inicial era de 57 milhões. Até conversei com uma pessoa do Corinthians nesse fim de semana, e ela me falou, a Esportes da Sorte aumentou o valor, deu mais 4 milhões de reais para a gente poder gastar com relação a essa contratação do Corinthians. Então o Memphis Depay é um atleta que vai chegar muito provavelmente na quarta-feira de manhã. Muita gente até tentando colocar, eu não sei vocês, mas eu fui tentar lançar uma provável escalação do Corinthians e eu até coloquei já o Carilho que chegou hoje a São Paulo, um meio-campista, pode ser ponta direita também, da seleção peruana, que tava... Bom jogador, né? Você gosta, Soler? Bom jogador, eu gosto. Sempre achei ele bom, cara. No futebol saudita ele não tava tão bem, mas na seleção peruana ele sempre foi um grande destaque, né? Sempre foi um jogador mais de seleção do que em clube, Isso. Né? Em Portugal ele é um tanto quanto odiado porque ele saiu do Sporting e foi pro Benfica. Aí os sportinguistas não gostam muito dele. E aí ele depois foi jogar no Al-Qadisiyah lá da Arábia Saudita, jogou no Al-Hilal também, se eu não me engano, com o próprio Ramon Dias. E o Ramon gosta dele. Foi contratado sem custos, estava no contrato aí de fim... Estava no fim de contrato lá no futebol saudita, acabou não renovando. Na última temporada não fez muitos jogos, não fez mais de 20 jogos, teve uma dificuldade grande e tal. Mas é um atleta que chegou aqui ao Brasil. Inclusive, é que o atleta peruano, a língua, às vezes ela é mais próxima. Óbvio, o espanhol, com a variação linguística lá, com a possibilidade lá do Peru é mais tranquila do que, por exemplo, um argentino. O accent do argentino é um pouco diferente. Então, o do peruano, no entanto, ele deu uma entrevista, foi mais tranquilo, foi mais de boa. Então, ele deu para entender um pouco melhor. Mas até pensando numa provável escalação, não sei vocês, eu penso num Corinthians assim, já contando esses dois atletas que chegaram. Um Corinthians num esquema de 3 zagueiros ainda, com Hugo Souza, e os 3 zagueiros de Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Na ala direita, o Fagner e os 2 volantes, já em condições normais em outubro, o Alex Santana e também, eu imagino que um José Martínez, e na ala esquerda o Bidu. Mais à frente, o trio ofensivo com Garro, Thales Magno e o Memphis Depay. Eu não sei vocês, mas acho que inicialmente eu deixaria o Carilho até no banco de reservas. Muita gente falando dele. Ele pode ser um ponta direita, um ala direita, como o Fagner, por exemplo. Mas você acha que em condição o Alex Santana é mais titular do que o Carilho? É que o Carilho é mais ofensivo do que o Alex Santana, né? O Carilho pode ser um ponta ou um meia atacante. Carilho, num sistema de 3 atacantes, ele vai concorrer com o Romero na direita. Isso. Tá. Então ele é atacante. Ele pode ser... Ou, dá um repeteco aí do seu eu time. colocaria Hugo Souza e 3 zagueiros. Aí o Félix Torres, o André Ramalho e Kaká. Na ala direita o Fagner, a dupla de volantes, o Alex Santana voltando em condições normais, José Martínez, e na ala esquerda o Matheus Bidu.
E mais à frente eu colocaria o Garro mais centralizado e os dois atacantes, o Thales Magno e o Memphis Depay. Eu colocaria assim. Você tiraria o Yuri Alberto? Tiraria o Yuri Alberto. Eu não tiraria, não. Pra mim o Yuri Alberto é bom. Eu não... Acho que não teria... Eu acho, assim, no primeiro momento, não teria necessidade de 3 zagueiros com essas peças à disposição. E aí, eu acho que o Yuri Alberto tem que ser titular. Pelo menos... Sabe, quando você começa a ter um time em condição, uns caras ali que, né, se garantem mais. Aí você tira o Yuri Alberto, que é um cara que, pô, tá aí meio que tentando fazer sozinho, sendo criticado. Eu não sei porque eu ainda nutro uma esperança no Yuri Alberto de ser um cara muito importante e que volte a se destacar como um dos melhores atacantes do Brasil. Acho que o grande ponto... A gente vai ter que esperar pelo menos mais um mês o Memphis Depay voltar à forma física, porque faz desde a Eurocopa que ele não pisa num gramado, né? Esse é o Eurocopa ele não fez pré-temporada, ele não trabalhou em nenhum Ele foi clube, bem né? na Eurocopa? Mais ou menos. Ele fez acho que 3 gols, eu acho. Ele tem bons A Holanda números, caiu mas em na desempenho- semifinal, né? Caiu Mas- pra Inglaterra. Isso, mas ele foi bem contestado. Ele fez os seus gols, mas a torcida holandesa o contestou porque, pô, ele não tá no melhor momento dele como jogador da Holanda, né? E aí muita gente queria ver o Zirkzee como centroavante, o Zirkzee não jogou muito, o Weghorst entrou todo o jogo e aí tomou algumas vezes a função de centroavante, mas o Depay ele teve momentos até que bons na Eurocopa, depois não agradou tanto o torcedor, mas é um jogador que qualidade ele tem. Só que a questão é essa, né? O Corinthians vai precisar recuperar o Memphis na questão física, porque ele sofreu com muitas lesões nos últimos anos e está há 2 meses fazendo pré-temporada. Só que a grande questão é o trabalho do Ramon Dias. Sai no bid, no próximo jogo o cara tá em campo. O Ramon Dias não dá tempo pra ninguém. Meu filho chegou, passou no exame, tá no bid, campo. Foi assim com o Charles. Sim. O Martínez agora acabou de chegar e já tá jogando. O Carrilho, eu acho que ele consegue com mais velocidade se adequar e jogar, porque o Carrilho ele não ficou tanto tempo parado, né? Diferentemente do Memphis. O Carrilho ele já tava, né, num ritmo, já tava em pré-temporada, ele não tava desempregado, né, igual o Memphis. Então acho que nessa o Carrilho ele tem um pouco mais de velocidade para ficar à disposição. E aí se o Ramon Dias ele for acelerar esse processo, saiu no bid, já põe para jogar, é capaz do Memphis estourar logo de cara. E aí você pode perder esse jogador que custa uma fortuna. Então eu acho que num primeiro momento o Corinthians vai esperar o Memphis ficar bem fisicamente para depois colocá-lo no time. E aí eu tô com você, PDV, com relação à formação. Quando você tiver o Memphis, eu acho que não precisa de 3 zagueiros. Porque querendo ou não, os caras do outro lado vão olhar e falar, rapaz, o holandês joga bola. O grande problema são as laterais do Corinthians, né? Os laterais do Corinthians não dão conta. O Matheus Bidu, ele vai bem agora porque ele tá tendo uma proteção, né? Sim. Porque ele raramente consegue ir, voltar e fazer bons jogos. O Hugo a mesma coisa. A lateral direita com o Fagner. Fagner também. Mateuzinho, então nem se fale. Então, acho que talvez... jogar com 3 pra dar cobertura pra esses caras. Isso. Mas pode dar cobertura jogando com volante também, né? Também. Você colocando, por exemplo... É que a grande questão é, o treineiro sabe fazer isso? Esse é o grande detalhe, né? Esse é o grande detalhe. O Ramon até é um técnico de bastante variações técnicas e táticas. Mas funciona. Então, esse é o problema. Esse é o problema, né? Porque... E até o torcedor tava meio de saco cheio do 4-3-3, porque o Corinthians estava enfrentando muita dificuldade nas laterais. Realmente tinha muita dificuldade. Agora, o Pretzel até falou outro dia no sábado, na sexta-feira, ele falou que a possibilidade talvez do Corinthians colocar o Félix Torres, por exemplo, como lateral direito. Às vezes vai melhor do que até você deixar o Fagner ou o próprio Mateuzinho. O que é uma infelicidade pro Corinthians, por quê? O Fagner renovou até 2026 e o Mateuzinho custou 20 milhões. Agora,